a senhora puxar o microfone mais próximo, senhora. Assim? Isso. Então, nessa ação penal 508-3401, depoimento da senhora Sandra Rafael Guimarães. Senhora Sandra, a senhora está sendo acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também essa é a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerada para o julgamento. A senhora prefere falar ou a senhora prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, senhor. Senhora Sandra, a acusação contra a senhora que é bastante pontual relativamente a esse empreendimento aqui em Lauro de Freitas. Nessa época, qual que era a função que a senhora ocupava na UTC? Eu era engenheira civil, trabalhava na área técnica e operacional da UTCDI, que é Novos Negócios. Na época chamava Novos Negócios e agora é UTC Desenvolvimento Imobiliário. E eu fazia toda a parte de viabilidade quando tinha novos negócios e trabalhava com a parte técnica de prefeitura, certidões, alvará. E quando o negócio se concretizava, eu acompanhava o fluxo de pagamento dos contratos que viessem a ser firmados por conta desses negócios. Essa era a minha atuação. A senhora era empregada? Funcionária da UTC. O vínculo era empregatício, carteira Vínculo assinada? Empregatício, carteira assinada, sou funcionária. A senhora tinha algum cargo de diretoria ou de chefia? Não, de forma alguma. E há quanto tempo que a senhora trabalhava na UTC, antes desses fatos? Eu entrei na UTC em janeiro de 2008. Janeiro de 2008. Isso. Fazendo isso tudo que eu acabei de falar para o senhor. E a senhora pode me trabalhava esclarecer? num terreno da Paralela e depois trabalhei com o terreno de Lauro de Freitas. A senhora estava subordinada a quem na UTC? O Dr. João Argolo. Diretamente a ele? Diretamente a ele. A senhora era a única engenheira que fazia esse tipo de serviço desses novos empreendimentos? À época dos fatos, sim. Esse empreendimento em Lauro de Freitas, a senhora pode me descrever circunstanciadamente como é que foi o seu envolvimento nisso, a sua participação? Em Lauro de Freitas? Isso. O terreno veio de uma pessoa, o Dr. João me pediu que analisasse esse terreno, como eu fazia com todos os empreendimentos que chegavam lá para análise. Eu fui ver na prefeitura, chama-se análise de orientação prévia. A prefeitura, a gente pede essa análise, ela vai dizer para a gente qual é a vocação do terreno, se eu posso construir a área comercial ou estritamente residencial, vou ver se as certidões do terreno estão ok, vou ao local olhar a localização do terreno para poder passar para ele um relatório de como é esse terreno que está sendo oferecido, né? E foi isso que eu fiz. Depois, quando eu encaminhei e a gente já tinha percebido que quando eu fui lá era uma localização muito boa, né? Porque ele está lá sendo construído. Ele depois me disse que iria negociar o terreno, como ele negociou, e que existiria uma sócia junto com a UTC, que seria a GFD, para fazer esse estudo para a compra desse terreno. E por que a UTC precisava de uma sócia nesse caso? Na realidade, na incorporação imobiliária, isso eu vou dizer porque eu trabalho há 27 anos na incorporação imobiliária. Os incorporadores, de uma forma geral, eles buscam parceiros para fazer, investidores, principalmente investidores, para fazer os negócios imobiliários. Isso é muito comum no mercado imobiliário. Mas ela não tinha, eventualmente, aí, capital próprio para fazer empreendimento sozinha? Teve alguma razão específica? Não. Eu, como funcionária e limitada a esses produtos, eu não tinha como lhe dizer se ela tinha o capital todo para fazer. Foi uma opção deles fazer dessa forma. Isso é muito habitual no mercado. E a senhora daí participou vamos dizer, da engenharia, que no sentido dos contratos, no sentido de... Eu participei na parte de análise das certidões do terreno, solicitei as certidões do vendedor. Essas certidões a gente passa para o jurídico, porque como eu não sou advogada, eu não tenho essa autonomia. Mas que forma que a GFD entrou no negócio? Sim, a GFD, ela fez com a UTC, através de um jurídico. Quando eu recebi o produto para tomar conta, já estava pronto, através de um documento chamado Sociedade em Conta de Participação. A senhora participou das negociações com a GFD?
Não. Para que ele fosse parceiro? Não, de forma alguma. Foi a senhora que convidou a GFD para... Não fui eu. Assumir, para participar desse investimento? Não, senhor. Quem teria feito isso? Bom, quem me informou que a GFD seria parceira do negócio foi o Dr. João Argolo. A senhora já conhecia a empresa? Conhecia porque eu lá na empresa, além de mim, na época em 2008, quando eu entrei, já existia um outro engenheiro chamado Luiz Trócoli, que trabalhava com outros negócios da UTCDI também, e um deles é o Web Hotel. E a GFD é cotista desse mesmo hotel que a UTC é cotista. E por algumas vezes o Carlos Costa esteve lá no escritório, fui apresentada formalmente, olha, esse aqui é Carlos Costa. O Trócoli comentava muito sobre a expertise de Carlos Costa pela GFD na área hoteleira. E então, assim, quando o Dr. João me disse que esse negócio, que tinha um cunho inicialmente, o primeiro estudo de viabilidade foi para ser um hotel nesse terreno. Eu não vi nada demais. Então eu conhecia assim, dessa forma. Não tinha muito contato, mas conhecia de falar assim. A senhora participou de reuniões com o pessoal da GFD para tratar desse empreendimento? Participei de reuniões com o Carlos Costa. Essas reuniões foram onde? Tiveram reuniões que foram aqui e eu estive na GFD por 4 vezes para tratar da parte técnica e da alteração do projeto depois. Na parte técnica, porque quando eu estava fazendo a viabilidade para ser hotel, eu precisei tirar várias dúvidas com ele, e aí estive com ele. E depois, quando mudou de hotel para um empreendimento comercial, estritamente comercial, eu também levei o projeto, apresentei, porque como eu fazia a parte técnica, tinha como apresentar as plantas, mostrar como é que seria. Eu estive sim aqui em reunião com ele na GFD. Aqui não, em São Paulo, né? Perdão, desculpe, em São Paulo. Certo. E o senhor Alberto Youssef, a senhora conheceu? Não, eu nunca vi. A senhora tratou só com o senhor só Carlos com o Costa? senhor Carlos Costa. O senhor João Procópio, a senhora conheceu? Não, na realidade, o João Procópio eu só tratei com o Carlos Costa, mas o Carlos Costa mesmo me pediu que copiasse mais 3 pessoas. Enivaldo Quadrado, João Procópio e uma secretária dele. Acho que era Natália, Natália o nome. Me pediu formalmente que eu fizesse isso, que eu copiasse essas pessoas. E a senhora não sabia que o senhor Alberto Youssef era o proprietário da GFD? Não, eu nunca vi, eu não sabia, eu só fui tomar conhecimento na mídia de quem era o Alberto Youssef. Nunca tinha visto ele, não. A senhora não sabia de nenhum envolvimento do senhor Alberto Youssef nesse empreendimento? Não, eu não sabia de nenhum envolvimento dele, à época dos fatos, de forma alguma. Tem na representação que deu origem aqui a essa ação penal, que é a representação da polícia, um e-mail da senhora Sandra Rafael, sandra.rafael@utc.com.br. Sim, senhora? sou eu, é meu. A senhora envia aqui uma planilha com as despesas realizadas 100% pelo UTC para reembolso de 50% pela GFD, totalizando a quantia de 190 mil. Sim. A senhora pede daí o depósito em conta. Deve ser uma das que eu mandei. Isso aí é o meu acompanhamento de fluxo de pagamento para cumprir o contrato de SCP, ou seja, Sociedade em Conta de Participação. A UTC, como sócia ostensiva, ela fazia todas as despesas e é reembolsada pelo sócio investidor no percentual que cabia ao contrato. Esses reembolsos da GFD se davam como? Através de depósito em conta corrente, TED, inclusive. Esse e-mail aqui, eu posso até mostrar para a senhora dirigiu diretamente ao João Procópio. Por que o João Procópio? Bom, o Carlos Costa me pediu que também copiasse ele, certo? Mas então, aqui a senhora, prezado João, né? Então, na realidade, ele fez isso uma certa feita me pedindo porque ele ia sair de férias ou ia sair para fora. Algum motivo desse que fez com que ele me pedisse que fizesse dessa forma. Mas eu tratava tudo com o Carlos Costa.
Aí a senhora copia também Claudete Oliveira, UTC, Marluce Santos, UTC. A Marluce e a Claudete são funcionárias da UTC que trabalham para o financeiro de São Paulo, da diretoria financeira de São Paulo. Então, elas são copiadas como operacionais, elas têm condição, na hora que a gente precisa saber se pagou mesmo ou não, são pessoas bem acessíveis para a gente poder conversar. Valmir Pinheiro, UTC. É o diretor financeiro, esse eu tenho que copiar, porque é ele que era responsável por todos os pagamentos. A senhora conversou com o senhor Ricardo Pessoa, tratou com ele sobre esse empreendimento? Não. Reuniões sobre Também esse empreendimento, não. ele não participou? Não. Tem nessa representação, folha 173 seguintes, tem um outro e-mail que a senhora mandou para o senhor Carlos, dia 22 de agosto. 22 de agosto. E a senhora mandou aqui: senhores, segue a ata do dia 14/8/2012, para leitura e, se necessário, comentários. A senhora mandava as atas das reuniões para eles também? Quando eu participava da reunião que tinha ata, eu mandava sim. Se eles participassem, para eles conferirem a ata. sim. Vou mostrar aqui para a senhora folha 173. Na verdade, é o da representação policial do evento 1. Das buscas e prisões quando houve. E o seu e-mail está impresso na representação policial. Sim, deve ter sido alguma ata de reunião, com certeza. A senhora pode virar a página, né? Não está saindo, não? A senhora se recorda dessa reunião? Sim, bom, me recordar agora com precisão, com detalhes, não. Mas foi uma reunião que eu estava com o Dr. João sobre as questões. Eu estava porque se precisasse de alguma coisa da área técnica, e quem fazia as atas para o Dr. João era eu, me recordo disso. Essa foi em São Paulo ou foi em Salvador? 14 de agosto. Eu não tenho como precisar agora se foi em São Paulo. Quem que estava pela GFD nessa reunião? Pela GFD estava Carlos Costa, João Procópio e Alberto. Mas eu não me lembro quem é esse Alberto. Eu geralmente fazia reunião só com Carlos Costa. Alberto, não, Alberto Youssef, que estava presente na reunião? Não. Com certeza eu nunca fiz nenhuma reunião com o seu Alberto Youssef. Eu nem conhecia ele, Excelência. Eu nunca estive com ele. Pode virar a página também? Posso, sim. Aqui é uma prestação com relação a como vai ser o produto, o custo, que é exatamente uma síntese da análise de viabilidade. Quanto seria a compra do terreno, quanto se precisaria para gastar para o investimento inicial e quanto seria o previsto de investimento inicial para lançar. Isso aqui até eu consigo já identificar, porque é uma forma de você analisar a viabilidade. Isso foi discutido na reunião ou não? Os números foram levados e o Dr. João Argolo discutiu, sim. E aí no final sai aqui uma viabilidade estética, tá vendo? Estática, que é exatamente quanto seria esse empreendimento se lançado no mercado, os custos todos para dar o resultado final. Quem faz esse tipo de estudo sou eu. As assinaturas ali embaixo. Os campos para assinaturas.
Não tem o senhor Alberto ali? Tem. Mas assim, eu não me recordo de ter tido nenhuma reunião com o seu Alberto de forma alguma. E daqui por diante eu não entendo que esse documento seja... A senhora pode me passar de volta? Eu posso sim, doutor. Senhora Sandra, a senhora que produziu esse documento? Eu estou em dúvida se esse documento foi produzido por mim, porque assim, primeiro eu não colocaria nunca o seu Alberto aí. Quando eu ia às reuniões com o doutor João, eu, por ser... tá com ele, ser da parte operacional, eu fazia atas para ele, mas eu nunca participei de forma alguma de nenhuma reunião que tivesse uma pessoa de nome Alberto, inclusive. A senhora encaminha essa ata do dia 14 de 8 de 2012. A senhora menciona participantes, representantes da GFD, Carlos Costa, João Procópio e Alberto. Depois a senhora coloca lá no final a assinatura Alberto também. Eu teria que pegar, porque assim, eu tenho todas as meus e-mails no meu computador. Eu nunca apaguei nada. Eu teria que pegar de novo para olhar. Agora sim, que eu fazia as atas para o Dr. João quando necessário, fazia. Mas fazia por conta da parte técnica. E uma coisa é certa, eu lhe digo, eu nunca tive com o seu Alberto e o CEF. A senhora não tinha conhecimento, então, que os valores eram dele, desse contrato? Desculpe, da GFD, que os recursos eram do senhor Alberto? Não, eu sabia que os recursos eram da GFD. A senhora perguntou alguma vez para o senhor Carlos de onde que vinham esses valores da GFD? Não, o que eu sabia, que tinha sido me dito, até inclusive pelo jurídico, que quem analisou toda a documentação e disse que estava ok, que eu podia dar andamento à SCP, é que a empresa GFD era uma investidora, que seria uma sócia investidora, e que ela era formada por fundos estrangeiros, e o representante legal era o senhor Carlos Costa, que foi quem eu fui apresentado, que eu já conhecia, né, da ligação com a UTC no Web Hotel, e que ele seria o representante. E daí por diante, eu trabalhava e fazia a parte técnica. Toda a parte técnica do negócio. O senhor Carlos afirmou alguma vez da onde que vinha esse dinheiro? Quem eram os investidores? Ele nunca afirmou e eu nunca perguntei. O senhor João Procópio? Também não, eu não tratava com o seu João Procópio. É outra coisa também que eu acho estranho ele estar aí, porque as reuniões, isso com certeza eu fazia todas com o Carlos Costa e o Dr. João. O senhor Ricardo Pessoa participou de alguma dessas reuniões? Não, comigo não. A senhora tem conhecimento que o senhor Alberto Cef tinha relações com a UTC, que ele prestava alguma espécie de serviço? Não. Não tem conhecimento ou ele não fazia? Não, eu não tinha conhecimento nenhum de que ele fazia parte de nada, nem no empreendimento Lauro de Freitas, nem em outro empreendimento. Eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Só depois da mídia. São essas questões do juízo, eu passo para o Ministério Público. Tá certo. Com o senhor João Procópio, a senhora nunca tratou? Não. Eu nunca tratei. Não, eu já conversei com ele, assim, formalmente, assim, informalmente até. Uma vez que eu tive na GFD, eu encontrei com ele mas assim, eu nunca tratei nenhum assunto. Ele foi copiado nos e-mails porque o Carlos Costa pediu que eu fizesse isso. Porque ele faria a parte financeira, não só ele, como o Enivaldo Quadrado, que faria o pagamento. Excelência, tem um anexo 79 da denúncia que tem um e-mail, eu posso mostrar. Passar por mim primeiro? Essa localização aqui? Isso. Anexo 79 da denúncia, evento 1, alt 2. Este e-mail? Isso. Tá. Então, e-mail de 19 de maio de 2011, Sandra Rafael para João Procópio. Vou mostrar aqui para a senhora, a pedido do Ministério Público. Consta ali uma menção conforme conversamos. Eu conversei com ele por telefone, porque o Carlos Costa me disse que eu não sei se é esse período que o Carlos Costa saiu de férias, não sei, não me recordo, mas ele seria responsável por viabilizar o pagamento do contrato. Acho que ela respondeu essa pergunta para Vossa Excelência.
Não, doutor, é por causa do e-mail que está sendo mostrado. Você perguntou especificamente sobre esse e-mail, já respondeu. Não, outro e-mail. Pode continuar? Desculpe. Certo. Então, eu passava para ele, com os detalhes de pagamento, o que era que a gente tinha que pagar com relação ao terreno e quanto era a parte da GFD e quanto era a parte da UTC. No caso específico do Dual, para a compra do Dual, por ser uma sociedade em conta de participação, a UTC tinha que fazer o pagamento integral de 100% e a GFD reembolsava 50%. Né? Todas as tratativas eram com o Carlos Costa, mas ele mesmo me pediu. Então eu passava, liguei para o João Procópio. Inclusive eu estou olhando melhor esse e-mail e eu estou me recordando do que é isso aqui em específico. A GFD, algumas vezes, ela atrasava o pagamento, né? Então eu falava com o Carlos e o Carlos Costa dizia assim: por favor, Sandra, entre em contato com o João Procópio, então com o Enivaldo Quadrado, e veja o dia do pagamento. E eu ligava porque eu tinha que cobrar juros e multas. Se o senhor perceber aqui, existe aqui o vencimento da parcela, o principal da parcela, CDI, que é o valor, a correção para a mora que a GFD estava tendo. Então é por isso que conforme conversamos, mas era tudo de trabalho, entendeu? Para cumprir a minha obrigação de acompanhar o fluxo de pagamento. Certo? É isso aqui que esse e-mail significa isso. Certo. E uma outra questão, quando a senhora fala que nunca esteve com Alberto Youssef, nem nunca conversou com ele, a senhora fala exclusivamente em relação ao nome, ou a senhora sabe a fisionomia do Alberto Youssef hoje? Não, eu só sei a fisionomia do Alberto Youssef após a mídia publicar que ele tinha sido preso por conta da Operação Lava Jato e que ele fazia parte da empresa GFD. Então aí sim eu percebi que existia alguma coisa nesse sentido, mas até então eu nunca tinha visto a figura, nem tinha conversado com ele, nem tinha falado com ele, doutor. Tá certo, eu sou satisfeito. Eu posso devolver? Os outros defensores têm indagações? O defensor da própria acusada? A desconhecimento de acusação, tem perguntas? Sandra, a senhora sabia da origem do capital investido pela GFD na aquisição do terreno lá de Freitas? Não, eu não sabia. Havia algo, na sua percepção, de suspeito ou anormal na atuação da GFD que pudesse fazer a senhora suspeitar da origem ilícita desses recursos aportados? Não, de forma alguma, não existia nada de anormal. O contrato que era firmado entre a UTC e a GFD, como eu disse inicialmente ao juiz, era uma sociedade em conta de participação que no mercado imobiliário é o usual, né? Eu já ouvia falar muito da GFD com expertise em hotel. Então a UTC já tinha um conhecimento disso. Passava por mim todo o pagamento, todo o recebimento para que eu pudesse organizar o fluxo de pagamento. Então, todos os pagamentos e todos os recebimentos que teve na conta da UTC foram feitos através de TED. Então, assim, e era muito usual no mercado imobiliário, não só da Bahia, como do Brasil todo, que os incorporadores usem investidores. Não tinha como eu saber se existia alguma coisa ilícita. A GFD, através do Carlos Costa, chegou a comentar em algum momento se tinha outros investimentos na área de hotelaria? Sim, principalmente Trócoli me comentou, não foi nem o Carlos Costa em si, de que eles tinham um hotel em Aparecida com os padres. Inclusive, depois, quando eu fiz minha viabilidade, o Carlos Costa ajudou muito com algumas informações na viabilidade, sobre taxa de ocupação, a questão de como pagar como é que eu entraria com os mobiliários do hotel, por ter essa expertise. Depois eles também tinham um hotel era na Bahia, eu ia falar Praia do Forte, Porto Seguro. Então, assim, eu sabia que eles tinham outros negócios. Eu sou uma funcionária, eu sabia porque me diziam, mas eu não sou obrigada
a me responsabilizar por quem a empresa faz o negócio a partir do momento que eu não consigo encontrar nada ilícito nisso. A senhora disse que não conheceu Alberto Youssef e que só tomou conhecimento dele após a divulgação. Sim, o pela Jornal mídia. Nacional divulgou que tinha sido preso o doleiro Alberto Youssef e que ele era dono da GFD. Mas aí, diante disso, a senhora, qual foi a reação da senhora? Desculpa. Você tomar um pouco da água para acalmar? Eu fui perguntar a Dr. João Argolo para saber se era a mesma pessoa e ele inclusive me disse que era sim. Ele sabia que Alberto Youssef era um dos investidores dos fundos da GFD, mas que não podia me dar maiores detalhes porque estava tão surpreso quanto eu com relação ao resto todo, a questão da UTC envolvida nisso, do doleiro estar participando junto com a UTC, mas me tranquilizou muito com relação ao Dual, que naquele momento ali já era um empreendimento lançado ao mercado, já tinha vendas, e eu realmente, naquele momento, eu não vi nada demais, porque no empreendimento Dual, não é que eu não tenha visto nada demais, eu estou falando do empreendimento Dual, eu não vi nada demais, então eu continuei trabalhando normal, e pronto, e continuei. A UTC, e vocês sabem disso, porque muito disso aí, a UTC mandou tudo para o inquérito policial, e quem organizou tudo para mandar fui eu, e eu não via nada demais nisso. Satisfeito. Me desculpe. Não tem problema. Não, é isso só. Tem alguma coisa que eu gostaria de falar ainda, senhora Sandra? Não, né? Se a emoção me permitir, eu gostaria só de dizer, senhor, Quer se acalmar primeiro para falar? que eu sou uma funcionária e que eu acredito que o Ministério Público tenha se precipitado, porque nem me chamaram para perguntar. Me igualaram a como se eu fosse uma dona de uma empresa. E o senhor me desculpe, tá assim, mas eu não estou acostumada com isso. Então, eu fiquei muito receosa, mas eu também, hoje, acho que a justiça, eu fiquei muito preocupada da justiça estar só condenando o processo Lava Jato. Mas eu espero que a justiça também possa fazer correções nisso, que ela seja para isso, para ou acusar ou não acusar, entendeu? Não mais, se tiver mais alguma coisa, mesmo eu chorando que precisa esclarecer, eu dou aqui as ordens. Tá bom, senhora Sandra. Pode ir. Tá bom, obrigado.